passada, então, nós tivemos, né, um encontro belíssimo com dois grandes pedagogos que nos conduziram, né, a mais um passo dos nossos encontros catequéticos, né, toda a sabedoria nascida, a mega aula magna do nosso querido mestre e professor José Pinheiro. Deus e Pai, voltaremos a falar mais vezes, né? E é bom porque a gente vai tocando essa experiência que é a intenção nossa e trocando um pouquinho de ideia sobre esses temas, né? E vai ajudando a gente a compreender também um pouco esse caminho que a catequese faz, algo que o Pepe colocou muito bem feito, muito interessante, né? Esses livros, essas coisas aqui, bate o olhão na Bíblia que está garantido, né? A Bíblia é o que nós temos. Claro que nós somos danados, a gente quer uma coisa didática, pedagógica, e às vezes parece que a Bíblia não nos dá isso, mas ela é a principal de todas, né? Ela nos dá isso. Basta a gente se deixar interpelar por aquilo que a palavra de Deus fala, né? Assim, então, aquele dia ele esqueceu, né? Mas aqui está, né? A daqui, um grande documento enorme, né? As coisas escritas aqui dentro, eles acho que pegaram de algum pendrive de alguns anos atrás, uns séculos, né? E aí escreveram aqui, né? Depois tem uma outra produção, né? De daqui, Instruções dos Apóstolos, né? E enriquece um pouquinho ainda mais esse trabalho. Esse diretório para a catequese, né? Eu já tinha comentado, mas é o documento último que saiu, e a gente cita ele em algumas das nossas diversões, né? São documentos que para nós que mexemos com a catequese precisa estar na nossa mesa. Bateu uma dúvida, olha aqui, para a gente receber da orientação deles, né? O famoso documento de Aparecida, né? Eu falei muito no primeiro encontro, mas esse documento é grande, né? Com os documentos de concílios, de encontros de bispos, né? Sai alguma coisa, é sempre muito bem-vindo. Lembrar que um dos grandes homens que ajudou a elaborar isso aqui foi o Bergoglio, né? O Bergoglio estava como redator desse trabalho todo, e teve a grande alegria de se encontrar comigo em Aparecida, né? E aí saiu essa produção que hoje nós temos maior, né? Aqui está o Diretório Geral para a Catequese, né? Esse é o maior de todos. Eu estou olhando que meus livros estão ficando igual eu, é tudo velho assim. Fica lá na minha estantezinha de trabalho. Esse Diretório Geral para a Catequese são documentos que confluem, né? De um diretório nosso, né? Bem colocado, um diretório para cá, um diretório para lá. Esse é o Diretório Geral que saiu anos idos, mas é um livro sempre atual, nós vamos falar um pouquinho dele também. É aquele que... catequética do Celano, né? A Celano, Conferência Episcopal Latino-Americana, ele também produz, né, um manual de catequética. Muita coisa gostosa aqui, esse é um livrinho bom para quem quer trabalhar com catequese, tem coisinhas para tudo, fala da pedagogia da fé, fala de catequese e comunicação, fala dos ambientes de catequese que nós somos convidados a provocar, não é? Meu ex-professor, Emílio Albrecht, deu aula para mim lá no meu mestrado, né? E é um salesiano da Inspetoria de Madrid. E agora que ele está mais idoso, ele voltou, não ficou mais na nossa universidade, que ele queria voltar ainda para trabalhar na inspetoria dele, não voltar para ser sepultado. Está ainda na ativa, deve ter os seus 70 e poucos anos, 80, né? Bem jovem, bem. Ele lançou esse trabalho bonito, Manual de Catequética Fundamental, né? Foi um dos livros que eu tive que ler bastante lá nesse curso que eu fiz. Então é um trabalho bonito, também foi elaborado pelos salesianos e é fácil de encontrar, né? Mais ou menos. E esse livro aqui apenas o Pepe vai ler, La Formazione dei Catechisti, dois grandes professores meus também lá no meu curso, o professor Cesare Bissoli e o professor Joseph Gebhardt, que é um dos grandes catequetas lá na Itália. Esse é um trabalho de campo. A gente saía no curso para fazer os eventos pelas dioceses ali, né? Pelas pequenas comunidades da diocese de Roma. E o professor Joseph, ele sempre me chamava, ele achava que eu era meio doidinho. Silvio, da Silva, vamos comigo, que eu preciso de você lá, né? E aí você me ajuda nesses trabalhos. Então a gente elaborou, é um bom trabalho, né? Fala muito sobretudo para nós, catequese muito prática, com os jovens, com as famílias, né? E aí quem quiser também ler, ele fica à disposição, vocês pedem sua tradução para o Giuseppe, porque ele está totalmente em italiano, né? E aí ele vai se deliciar um pouco com a língua mãe dele.
vai vendo na íntegra este livro para nós. Muito bem, vamos então fazer um passeio sobre o nosso caminho. Eu elaborei um pequeno textinho e hoje a proposta para nós, né? A gente tem vindo o primeiro termo vocação e missão. Eu fiz um apanhado geral, o segundo termo então, ou a cita então, faz um pouco esse caminho para o encontro com Cristo, correto? Explorando o texto de João. Hoje eu entro com vocês, e aí temos o último encontro ainda antes da Semana Santa. Interessante que nesses primeiros temas a gente está trabalhando muita questão de caminho, encontro, caminhar junto. Então a catequese evidentemente é isso. Não tem como a gente pensar em catequese no mundo da lua, né? Ela passeia nesse meio, ela se encontra nesse meio. Catequese é esse encontro, é um caminhar junto, né? O pedagogo é aquele que toca a mão do outro e vamos junto. Ninguém tem que ir para frente, né? Não existe um mestre, ele tem que correr até lá, ele precisa caminhar junto. Os grandes professores que eu tive foram aqueles que desceram literalmente da cátedra e entraram com a gente no negócio, e que ele fica lá atrás, se acha que é o melhor de todos, assim, gosta de dar aquelas provas difíceis, e ele precisa ir, né? É aquele que você não tem muito prazer nem de querer ler nada das propostas que eles oferecem. Isso funciona para tudo, para criança, funciona para adolescente, para jovem, para os adultos, né? A gente gosta de ter esse encontro mais pessoal. A proposta do texto hoje é esse texto que nós já conhecemos, João 3, 21, que é aquele encontro de Jesus com Nicodemos. É um texto interessante. Um texto interessante que João trabalha alguns detalhes ali que deixa a gente no ar, né? Como por exemplo a própria angústia de Nicodemos quando ele é questionado por Jesus. Mas como é que eu vou voltar para o útero da minha mãe se eu já sou grandão? E Jesus faz assim, né? E aí vem todo um diálogo, né, que nos fala de é preciso nascer de novo, preciso nascer da água. Então a gente tem aí uma cadeia de interpretações que ajudam a gente a compreender bem esse cenário. Eu vou lê-lo rapidamente, por se tratar de um texto longo. Havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. Isso é importante. Ele era um dos chefes dos judeus. À noite, ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como um mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que fazes se Deus não está com ele. O detalhe da noite é importante. Este grande poeta dos nossos tempos, professor Padre Fábio de Mello, ele escreveu um livro sobre o profeta da madrugada. E ele cita, né, os grandes acontecimentos que se dão na madrugada. Talvez pelo medo, talvez pela insegurança, talvez por ser um momento em que não existe aquele trâmite intenso, né, na Jerusalém. Então é possível a gente poder se encontrar com calma diante do mestre, não é? E o mestre não dorme. É interessante, são pequenos detalhes. Às vezes a gente quer fazer catequese no meio do tumulto, né? Às vezes precisa se retirar um pouco, fazer uma experiência pessoal daquilo que nós queremos falar. Como é que eu vou falar de algo que eu mesmo não experimento? É difícil. Como é que eu vou fazer as pessoas se apaixonarem pelo encontro eucarístico, se eu não sou o primeiro a dar nem atenção, nem zelo, nem prazer, nem disposição para viver essa experiência, e por aí vai. O mestre Nicodemos chama e reconhece Jesus de mestre. Você é um mestre. Nicodemos também é um mestre, do qual Jesus vai usar de certo sarcasmo, né? Jesus responde: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Se alguém não nascer do alto. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te disse, é necessário para vós nascer do alto, é necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Coisas boas aqui para a gente conversar. O que é nascer da água do Espírito? Senão uma alusão ao grande sacramento batismal.
mergulharmos nesta água, mas essa água que nos purifica. E o Espírito Santo é aquele que nós não podemos prendê-lo, ele sopra. Gostoso ver, né, em movimentos de igreja, assim, aquele povo que coordena o Espírito Santo, né? Vai funcionar dessa forma, nessa hora, né? Me lembro quando eu cheguei aqui, tinha uns encontros compridos, eu dava umas propostas que a gente diminuiu um pouco. Não, padre, se for meia energia do Espírito Santo não funciona. Meu Deus, essa palavra domina o Espírito. Até então, né, eu achei que ele era Deus, né? Que ele era um serviço alvo à nossa comunidade. Graças a Deus, né, esse vento passou, né, mas a gente precisa estar atento ao que fazemos com o Espírito Santo. Uma vez uma freirinha, coitada, chegou lá na sede do Vaticano, tocou campainha. Quem é? É a esposa do Espírito Santo. O cara que tem Deus, prazer, aqui é só um pobre servo de Deus, né? Mas a esposa do Espírito, eu queria dizer, a congregação das esposas do Espírito Santo. O Espírito Santo casou e nós não sabemos. Nicodemos então perguntou: como pode isso acontecer? Jesus respondeu: tu és o mestre de Israel e não conheces essas coisas. Olha, Jesus, tu és o mestre de Israel. Com certeza ele jogou um sarcasmo aí: tu és o mestre de Israel e você não sabe essas coisas. Às vezes nós somos assim, temos tanta teologia, tanta sabedoria e a gente não consegue utilizá-la. Quando a gente consegue, né? É nós. O que a gente lê, estuda, é só, né? A mais bonita experiência é essa que nós fazemos, desse embate da nossa vida com a experiência de Deus. Hoje você diz, Rodrigo, uma pessoa que há quantos anos eu não encontrava, e a pergunta que ela me fez: você continua simples? Achei tão bonitinha essa pergunta. O dia que a simplicidade sair de mim, eu me se mato, né? Me se mato, né? Porque é tudo que eu tenho, né? As pessoas querem nos fazer grande, isso é diferente daquilo que nós somos no dia a dia. O fato é que eu raramente gosto de elaborar, né, meus estudos, minhas viagens. Eu nunca falo muito, a não ser que eu precise citar um exemplo, porque me faz mal até. A minha origem, a minha história, aonde eu estive, ninguém da minha casa pôde estar. Então, para que eu vou vangloriar-me disso? E tudo que eu fiz foi em vista de uma missão. Eu lembro muito bem do meu superior: padre, eu preciso fazer um curso lá, os caminhos de Paulo. Curso, não passei. Se é para o bem da sua missão. Então, eu tinha que transformar o meu passeio em curso. Eu tinha que estar atento o tempo todo aos mestres que estavam ali. Eu não podia ficar, ai que belezinha, eu vou ficar tirando foto. Depois, né, tanto que todas as minhas viagens viraram seminário dentro da universidade. Eu tive que apresentar um seminário a partir do conteúdo da viagem. Eu não ia falar dos lugares, porque todo mundo que estava ali eram os mestres que vão lá 200 vezes na vida. Eu era a primeira. Então eu não ia falar: eu achei bonito, tinha um monumento para Paulo lá na Turquia. Nós já sabemos. E aí? Então é essa a importância, né, daquilo que nós... E por isso que isso aqui é um encontro, a gente quer passando, que a gente já estudou um pouquinho, vocês também têm, é uma trocando ideia. Coisa bonita de igreja é isso, essa troca de ideia, troca de informação. Isso é um verdadeiro encontro de fé. Então Jesus, você é um mestre, você não conhece essas coisas. Em verdade eu te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando eu vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando eu vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crê tenha a vida eterna. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crer nele não será condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Ora, o julgamento consiste nisso: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas ações sejam manifestadas, já que são praticadas em Deus. Gostei da tradução aqui da CNBB. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram
mais as trevas do que a luz. O sacramento da reconciliação, eu sempre bato muito nessa tecla, daquilo que são as nossas misérias, as nossas fraquezas, o nosso pecado, nós temos que ficar batalhando o dia inteiro para dar conta dela. Mas daquilo que é a maldade humana, isso é terrível. Uma coisa é o nosso pecadão, né? Tem minha fraqueza ali, não posso ver aqui, porque eu ficava ali, está ótimo. Outra coisa é pessoas que confabulam o mal, praticam o mal, vivem o mal, falam mal, né? Até baba, assim. A urutu até baba, assim. Cai aqui a postura fisiológica dela, assim. Terrível isso. Vamos na nossa folhinha. O nosso tempo é complexo, diz o documento diretório da catequese, no número 38. Nosso tempo é complexo, atravessado por profundas mudanças, e nas igrejas de tradição antiga é muitas vezes marcado por fenômenos de desvinculação entre a experiência de fé e a experiência eclesial. Estamos falando desde o mundo. Já nos dá um aceno, né? Às vezes nós não conseguimos casar a experiência da vida com a experiência eclesial. Fica uma coisa distante, o discurso fica distante. Uma coisa bonitinha que eu gosto do povo, Paulo, tanto sobre livro, o senhor fala assim, não, sim, dá para entender tudo. Pronto, é isso que eu quero. Às vezes vai lá, o homem está dando uma aula, tá bom, também é bonito, mas às vezes a aula não é para aquele momento. Né? Ele aproveita para mostrar tudo o que ele sabe. Aí, né? Eu não questiono, não critico, porque são mecanismos. Eu gosto dessa outra forma, pela qual, sobretudo em tempos de velocidade, se a gente não aproveitar, a gente perde um pouco o fio da meada. Então, essa desvinculação entre a experiência da fé e a experiência eclesial. De repente eu estou numa igreja e não consigo viver uma experiência de fé. Isso cai para nós pastoralistas, né? Eu às vezes eu sou um trabalhador prático, estou muito criativo, faço muita coisa, mas eu corro o risco de não experimentar aquilo que estou fazendo. Isso serve para padres, que às vezes são apenas oficiais da função. Eu entro, rezo e saio. Eu não me deixo experimentar. Eu já fiquei calejado e eu corro o risco de repetir o rito. Temos padres assim. Repete o rito. E aí não produz, não leva ninguém a fazer uma experiência. O rito é aquele, não vai mudar. Mas a gente pode, né? Entrar no rito, experimentar o rito. O Espírito Santo é a alma da igreja evangelizadora. O Espírito Santo é a alma da igreja evangelizadora, vai dizer o diretório catequético. Os desafios que os novos tempos apresentam para a igreja podem ser enfrentados primeiramente com um dinamismo de renovação. A igreja vai nos provocando a viver um tempo de renovação. Renovar não é jogar fora o que já foi feito até aqui, é usar de tudo isso que nós temos para os desafios que nos reservam. Catequese antigamente era moleza fazer, desculpa dizer assim, né? Você doutrinava, amém, toca o barco. Hoje, opa, levanta a mão, questiona. Fora o comportamento das pessoas. Eu estava conversando com o Padre Fernando hoje, vou falar. E aí ele dizia para mim, né, ele já começou a catequese aí na escola, tem uma turma enorme de crianças, são 6 turmas de 25, assim, então algumas crianças ainda não apareceram na catequese. O que faz a pastoral? Telefona. Aí o pai, já começou o negócio aí? Nossa, eu pago tudo que é. Então você já, né, para nós catequese já desanima. Você vê que começar pelos pais, para o inferno, né? Para que então enfiar o filho na cabeça? Se você não dá um testemunho, meu filho, seu filho não vai. Ainda que a gente conhece muitos filhos que, independente dos pais, se tornaram grandes cristãos, né? Esses são verdadeiramente cristãos, né? Mas é triste isso. Fora a bagunça sincrética religiosa que a gente vive. Você já usa as expressões que eu estou meio centralizado, eu não vou lembrar aqui. Não vou lembrar, mas eu ria tanto do jogo de palavra que misturava 2, 3 religiões juntos, sabe? Eu achei engraçadinho essas bobeiras de catequese que eu não tenho que fazer dentro, pois não. Mas sabe o que eu acho interessante? E talvez eu sou um pouco mais jovem, né? Mas eu sempre estudei em colégio de freira.
E a realidade do dia a dia era muito distante, muitas vezes, do que as freiras passavam pra gente. Então é muito importante também tornar isso mais próximo da realidade, porque senão fica tão distante que parece que a gente também não consegue alcançar aquilo. Então, excelente colocação. Naquele tempo, era fácil, mas corremos o risco de ficar naquela... Hoje a gente busca muito essa coisa do mistério, essa coisa do mistagógico, essa coisa da experiência, né? E de fato é um eixo que precisamos encarar, para a gente não ficar numa doutrinação. É um embate que fazemos. Então, o diretório catequético vai recordar isso para nós, né? Esse dinamismo de renovação. Seguindo, não há maior liberdade do que a de se deixar conduzir pelo Espírito. É bonito isso. Não há maior liberdade do que a de se deixar conduzir pelo Espírito. Renunciando a calcular e controlar tudo, permitindo que Ele nos ilumine, guie, dirija e impulsione para onde Ele quiser. Senhores coordenadores, animadores, né? A gente tem a mania de conduzir e está tudo montado no nosso painel. Ó, aqui, tal hora, tal dia, aqui vai entrar essa coisa, pá! Não, precisamos fazer isso. Isso é uma organização, isso nós não negamos. Mas não podemos nos escravizar aqui. Alguma coisa mudou um pouquinho? Meu, que legal. Antes de criticar, foi bom. Troca informação logo. Eu sempre fui dessa lógica. Eu não gosto da coisa uniformizada, não. Capital. E quebrar a peça. Capital. Não. De repente alguém tem algo que eu não tinha pensado assim. Não estou eu elogiando por elogiar. Eu gostei muito de escutá-los. Né? Eu assisti. É gostoso ver alguém falar. E fazia tempo que eu não via alguém falando de catequese. Faz tempo que eu não ouço. Então eu vou pegar agora os encontros, que não serei eu, para eu me deliciar comigo, com vocês de novo. Porque é gostoso, o enfoque, o modo, né? E a Cida me lembra bem mesmo aquelas, né? A capoca que assim, deixa eu buscar meu óculos, que eu segurava aqui, eu observo tudo, tudo. Isso é legal isso, porque, né? Pepe, quando nos falou da palavra mandamento, né? Foi lá no latim. Você viaja nisso, né? É verdade, é uma coisa que de repente você para e pensa, puxa, eu tinha pensado por aí. Você vai pegar lá na hora que você for falar para a criançada, opa, você vai precisar falar em latim, grego, hebraico, mas às vezes é gostoso, né? Para eles também verem que é maior do que tudo. Hoje eu estava celebrando para as crianças do Nazareno esse evangelho, essa primeira leitura. Então eu fui com ele, gente, lá na época de Jesus. Quando alguém chamasse Deus, apanhava. Eu não podia pronunciar a palavra de Deus. E falasse Deus é Pai, apanhava 2 vezes, por isso que mataram Jesus. As vezes, pronto. Falei errado? Não. Chega neles, para que eles entendam isso. Aquele povo daquele tempo, porque também corremos risco de maltratar os judeus eternamente. Né? Até na cerimônia das 15 horas, tem a oração pelos judeus, pérfidos judeus. Né? Maldade, gente. Essa palavra foi arrancada. Espero que no novo mensal ela não volte, porque ela assusta isso. Portanto, dar a liberdade ao Espírito Santo. Você está no momento catequético, vou me encontrar com um grupo, vou me encontrar com outros catequistas, vou ao encontro de uma formação, onde o Espírito Santo entra nessa cena. Não comecemos nada sem Ele. E é pena que até rezamos meio maquinalmente. O Espírito Santo chegou às nossas acessos, a ideia de o nosso amor, enviar o vosso Espírito, tudo será criado, agora mais a terra, oremos, né? Não. Nós pedimos o Espírito Santo, clamamos o Espírito Santo, aquele fogo abrasador naquele dia tão lindo de Pentecostes, que vamos celebrar daqui a quase 100 dias, né? Estamos aí perto da Páscoa, bota mais uns 50 aí, para dar uns 78 dias aí de diferença para a gente chegar. Portanto, não há maior liberdade do que se deixar conduzir pelo Espírito Santo. A espiritualidade da nova evangelização, o diretório usa muito essa expressão, se realiza hoje em uma conversão pastoral e se coloca em estado permanente de missão. Aí nós estamos falando da Evangelii Gaudium, que é um documento do nosso pontífice, né? Ele joga muito com essa novidade da missão, em estado de permanente missão. A espiritualidade da nova evangelização se realiza hoje em uma conversão pastoral. Não está fácil trabalhar como igreja hoje, né? Hoje o clero se reúne e a dinâmica, ela vem, é uma troca, né? A gente tem uma sala nossa, que são só os padres aqui do setor, então o tempo todo um trocando fiozinho com o outro.
existe isso. Então, essa conversão pastoral, ela vai, né, mexer um pouquinho com a gente. Alguém lê para mim isso que está aí, que ele fala aí grande? Comunidades cristãs que possuem sólidas e adequadas estruturas eclesiais, são fermento de fé e de vida, irradiando o testemunho do Evangelho no seu ambiente. Olha aí, comunidades cristãs que possuem sólidas e adequadas estruturas eclesiais. Vamos pensar na estrutura, né? Tem salão, né? Não. Essa estrutura, nós somos uma igreja. Que igreja que nós somos? Preciso nascer de novo. Preciso nascer da água e do Espírito. Preciso deixar que o Espírito nos lave, podemos. Senão nós vamos ficar nesse mecanismo que você está achando que sempre foi. Nós precisamos sair de madrugada para encontrar Jesus. Nós temos que ser essa casa de 24 horas. Quem aqui chega, chegou. Eu encontrei uma estrutura sólida que me permite fazer uma experiência de Deus. Então nós precisamos estar muito bem concatenados. Né? Precisamos estar muito bem. Tirou uma pecinha aí, vai dar problema. É o grande desafio das nossas igrejas hoje, é a gente poder trabalhar em comunhão. Não uma que pastoral quer ser mais que a outra e desengonça isso. É como aquele símbolo do poliedro, né? Está tudo encaixadinho ali, ó. Nós temos todo mundo trabalhando junto. E eu sofro quando uma pastoral ela não está bem. Não é porque eu estou aqui na minha catequese, que está linda, maravilhosa, a pastoral dos enfermos está sofrendo. O problema é deles. Não. Isso aqui é tão importante. Se isso aqui entra em falência, isso aqui perde sentido. Assim a pastoral da família, a pastoral do dízimo, a pastoral da comunicação, a pastoral dos enfermos. Então, quer dizer, assim é essa estrutura sólida. E nós precisamos ajudar, por quê? A igreja, 99,99% é leiga. A igreja é leiga. E essa hoje, essa saída, né, dessa clericalismo que se fala, não é na igreja que os padres mandam o povo obedece. A igreja tem que ser conversada, é nossa. É a comunidade aquela que Jesus começou a fundar, chamava uma meia dúzia de 50, 300. Vamos chegando, minha gente. Vamos chegando, tem mulher, tem. Vamos trocar uma ideia, casar um pouco, comer o que tem aqui e vamos ser felizes. A nossa igreja se distanciou disso, de repente Deus está nos dando uma oportunidade da gente voltar a nos encontrar naquele início. Quem sabe fazermos a experiência apostólica, levar paulada o dia inteiro e agradecer, voltar cantando. Jesus, onde eu levei tanta paulada, mas louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos 12, mas 12 vamos. Do jeito que está, minha gente, está merecendo encerrar tudo mesmo. Nós perdemos o fio da meadinha, perdemos o fio condutor que tocava o coração daqueles apóstolos. Nós vamos começar daqui a 2 semanas e meia, 3, a ler isso em Atos dos Apóstolos. Eles amam. As pessoas chegavam e viam, meu Deus, as pessoas deram o nome de cristão. Se o nome apareceu lá, por que deram? Lembrar do Cristo. E hoje, como é que? Os desengonçados, lá os hipócritas, lá os mentirosos, né? Os confusos, brigando. Onde é que nós vamos parar? Então, possuir essa sólida e adequada estrutura, fermento de fé e vida, que vai irradiar o testemunho do Evangelho no seu ambiente. A pergunta é: irradiamos o testemunho do Evangelho o tempo todo, em todos os ambientes da nossa experiência eclesial? Vamos estender isso, vamos pensar só na nossa paróquia, onde somos igreja, estamos irradiando o testemunho do Evangelho? Tem padre que tem ciúme do outro, mas pode, que o outro faz uma coisinha diferente da paróquia, fica bravinha dele, fala mal do padre, não é verdade? Tem padre que adora falar mal do outro, que o outro enche um galpão de. Vai estar enchendo. E você? A sua medíocre forma de reunir 10 velhas e não ter nada contra elas. Evangelizar não significa ocupar um território.
mas suscitar processos espirituais na vida das pessoas, de modo que a fé seja enraizada e seja significativa. Olha que lindo isso, provocante. Evangelizar não significa ocupar um território, mas suscitar processos espirituais na vida das pessoas. Isso é evangelizar. Há sempre a pergunta master nossa. Quem está aqui ligado a mim, como uma pastoral no CPP, me vê de vez em quando com essa angústia. Nós estamos sendo igreja, não estamos fazendo. Não adianta ter o cartão de visita. Tem pastoral, quantas crianças, quantos jovens. O Evangelho. O Evangelho. Há uma necessidade imperiosa de evangelizar as culturas para enculturar o Evangelho. Há uma necessidade imperiosa de evangelizar as culturas para enculturar o Evangelho. O Papa Francisco vai dizer isso. Ora, para eu enculturar o Evangelho, eu tenho que evangelizar as culturas. Senão ele vai chegar como uma peça desencaixada. Ainda que hoje o desencaixe é uma coisa comum, todo mundo desengonçado é bonito hoje. Antigamente, até a moda, né, ela perdeu um pouco aquela coisa, né? Hoje é uma bagunça, a pessoa elegante, termina, ué, não combinou o detalhe final, né? Então, não é para dizer, detalhe, é só um detalhe. Há uma necessidade imperiosa de evangelizar as culturas para enculturar o Evangelho. Aqui é um ponto curioso, evangelizar culturas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Às vezes nós temos pressa de querer fazer. Chega, observa, olha. Não adianta eu querer trazer de uma cultura para cá, né, a experiência. Mas não deu certo lá onde eu estava. Não, aqui é diferente. A cultura, a experiência cristã, religiosa que você vai viver dentro de uma comunidade, ali, por exemplo, em Angola, calorosa, efervescente, aquele povo é lindo, aquele povo celebra. Você não vai viver na sua paróquia de São Peter, na Alemanha. O abraço da paz é só um olhar. Não tenho nada contra os alemães, eles são pessoas maravilhosas, né? Mas é uma outra cultura. Não adianta a gente botar fogo nesse povo. Veja como foi rápido quando a gente parou de dar o abraço da paz. Rapidinho a gente entendeu isso. Né? Ai, que bom, agora preciso olhar para as pessoas do meu lado. E ainda que nessa igreja tem um femônimo que é interessante. Você já observaram, né? A gente lá, o Cordeiro de Deus, todo mundo se cumprimenta, né? Engraçado, a gente não provocou uma saudação de paz. O povo dá, não tem problema, né? Então nós não vamos dar, sobretudo em tempos de pandemia. Porque alguém pode se sentir incomodado de ter que dar a mão. Tomara que essa pandemia nunca mais acabe para alguns. Não cumprimento, porque eu estou com pandemia, estou com Covid. Covid eclesial agora. Esse ano ainda nós não iremos dar aquele beijão na cruz, hein? Vamos respeitar a cruz lá de cima para não ter problema depois alguém dizer que pegou Covid a partir da cerimônia das 15 horas. As transformações sociais às quais assistimos nos últimos decênios têm causas complexas que afundam as suas raízes no tempo longínquo e modificaram profundamente a percepção do nosso mundo. Não é? Transformações sociais que acontecem o tempo todo, nós vamos estar o tempo todo envoltos, né, em muitas mudanças. E a nós que trabalhamos com a missão de evangelizar, é olhar o que nós vamos fazer hoje. Imagine a pastoral da família hoje, com os muitos modelos de família que trabalhamos, com o seu discurso, o seu modo de apresentar. Nós temos que ter muito cuidado. Então nós vamos continuar trabalhando com a família no modelo, na tradição cristã, que veio buscar o sacramento. Então você começa a delinear qual é a família que você quer trabalhar, para que ninguém diga, eu fui excomungado da igreja. Não, você é família, mas nós estamos trabalhando com a família que veio buscar o sacramento. A sua ainda não pode. Essa semana, domingo, falando aos crismandos, um catequista jovem quis polemizar um pouco, com muita sabedoria, né? E jogou esse ponto. O padre
do seu ponto de vista, como é que você vê, por exemplo, a questão da união homoafetiva como uma possibilidade sacramental? E a questão é a seguinte: quantos casais héteros que vivem o inferno e quantos casais homoafetivos que vivem o respeito? Onde entra Deus aí? Pronto, o cara quebra a gente. É sério? Nós não estamos preparados ainda para isso. Não adianta dizer a igreja acolhe, pode para quê? Pode fazer o quê? Nada. E se fizer, você vai lá colocar no jornal. Então, há uma espinha bem fincada, né? E às vezes você vai dialogar, o cara é a favor. Não, gente, é só um diálogo. Imagine vocês se, por exemplo, as religiosas pudessem presidir o sacramento eucarístico dentro das suas comunidades. Quantas comunidades religiosas ficam na dependência de padres? E nós não damos conta, porque nós somos poucas casas perto delas. Na cultura dominante, ocupa o primeiro lugar aquilo que é exterior, aquilo que é imediato, aquilo que é visível, aquilo que é rápido, aquilo que é superficial, aquilo que é provisório, e nós não mexemos com isso. Desculpe falar a palavra mexemos, né? O que nós operamos, o que nós acreditamos, o que nós testemunhamos, o que nós pregamos, não é exterior, não é imediato, não é rápido, não é superficial e não é provisório. É esse drama que nós vamos viver. Como falar de algo que é sustentável, que é para a eternidade? A linguagem do céu é eternidade e a linguagem da humanidade é fast food. Olha o antagonismo aí, o drama. Como é que Não, eu quero ir para agora. É hoje que eu vou para o céu? Não, filho, para dar uns 3 dias aí, dependendo, tem fé. No dia aquele lá, né, os mortos voltarão, e aqueles que viveram, eles ressuscitarão. É bonito isso, né? Você fica imaginando isso, às vezes os jovens aí, padre, mas como é que é em cima, filho? Se soubesse, ele escreveu para todo mundo, né? Ia ficar famoso. Porque nós sabemos, pautados na Sagrada Escritura, a teologia da igreja dos padres, a gente vai tentando imaginar isso aí. Então, o dilema catequético é, na cultura dominante, nós vamos trabalhar o tempo todo com aquilo que é exterior, imediato, visível, rápido. Vamos pegar, por exemplo, a formação catequética. Tem pais que ficam horrorizados por aquela palavra, que lá são 3 anos de formação. Aqui é um. Eu vou entrar. A bem da verdade, eu acho que um ano bem feitinho está ótimo. Não precisa ficar cozinhando ninguém, não. Se for tão bem feito, permanece. Acredite no seu taco. Se você for bom, o bichinho fica. Né? O domingo mesmo, padre, 4 anos, vai fazer primeira comunhão. Bem, talvez lá naquela igreja, ele já deve acolher a criança com 7 anos. A criança vai fazer um caminho, 7, 8, 9, ou 10 aninhos, que é a idade básica para fazer a primeira comunhão. Talvez, antes de criticar, né? Por quê? É assim. Em vez de deixar a criançada correr na igreja, leva para um cantinho catequético. Primeiros encontros vocês. Na minha antiga paróquia tinha a pré-escola. Criancinhas de 3 aninhos já estavam, claro, né, excelentes pedagogos dentro da paróquia. Os pais participavam junto. Estava pintando e bordando as coisas do céu. Musiquinha. Então tinha a Xuxa da catequese, né? Nós vamos entrar nesse drama, nesse dilema, né, que é a nossa formação catequética. O caminhar junto significa também, presente a palavra também, uma catequese a serviço da nova evangelização. Uma catequese a serviço da nova evangelização. Essa palavra vai voltar no nosso e-mail. Catequese em saída missionária. Catequese em saída missionária. Catequese sob o sinal da misericórdia. Essa eu gosto mais ainda. Catequese como laboratório do diálogo.
Essas expressões nós vamos encontrar aqui, diretório-geral. Portanto, também, porque são muitas outras formas. Olha, se eu quero caminhar junto, se eu quero estar ao lado para viver uma experiência comum, sabe que o verdadeiro catequista ele está aprendendo o tempo todo. O catequizando nos ensina o modo como você faz a emissão, né, o emissor e o receptor, há um veículo de comunicação, há um aprendizado nisso. Portanto, a serviço da nova evangelização. Nova evangelização, de alguma forma, a gente tocou aqui, essa mudança de paradigma e os desafios que ela nos apresenta. Em saída missionária, isso vai ser o embate agora. Né? A nossa paróquia, por exemplo, não tem a pastoral missionária ainda. Faltam-nos pessoas corajosas para assumir essa pastoral, invadir o bairro, sair a missão. É uma das pastorais mais complexas, né? É deliciosa, porque eles mapeiam, né? E vão entrando, vão levando. E aí a gente sai para celebrar, né? Nas pequenas casas. Não deve ser legal. É delicioso e volta a acordar o povo. Essa catequese que a gente faz aqui nas famílias já é um sinal disso. Quantas famílias estão voltando para a igreja? Ah, é pai, desde que eu casei, nunca mais, agora meu filho fazendo catequese, eu tive que voltar. Cara, se você teve que voltar, então volta para a sua casa. Né? Venha de vez. Ah, não, padre, eu fui bom no meio de jeito errado de falar. Né? Não é a turma desse ano, viu? Só vou ficar bravo. Laboratório do diálogo. Olha que gostosa essa expressão. Por quê? A catequese é um diálogo. A catequese é um diálogo o tempo todo. O que é? Né? O que é a centralidade da catequese? Esse Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Né? Olha lá. Dentro da nossa dimensão da ação evangelizadora, então nós vamos falar de dimensão litúrgica, dimensão ecumênica, dimensão sociotransformadora, dimensão comunicativa participativa, dimensão missionária e dimensão bíblica catequese. Está aí o coração da catequese, né? A Cida já fez a aprovação, está certo. É isso aí, minha gente, nós não vamos sair disso. Então, na sua catequese crismal, na sua catequese com as crianças, na sua catequese com os adultos, estamos circulando aí, sobretudo na ação sociotransformadora, que é importantíssima para a gente fazer uma coisa gostosa, não ficar aquela coisa teórica na catequese. A litúrgica e a bíblica catequese caminharam juntas o tempo todo, nós vamos celebrar isso o tempo todo. Então acho que é uma riqueza para nós a gente fazer, ter esse olhar grande. O que é esse evangelizar? Primeiro, entre outras coisas, colocar-se a serviço do reino de Deus. Nós somos servos, vamos colocar a serviço do reino de Deus. Anunciar Jesus Cristo de que jeito, né? Falava agora há pouco lá na missa, né? A gente vai chegar na Páscoa, você ainda está com cara de ser louco, você não deixou sair. O Cristo tem que ser esse nome forte, vitorioso, viver o caminho de Jesus, mas viver como ele viveu. Não adianta a gente estampar que é cristão, me mostre, né, esta humildade, esta confiança do Pai, buscar um processo de conversão individual, mas conversão comunitária, levar a comunidade a viver um processo de conversão, proclamar a palavra de Deus, escrever o Evangelho com a própria vida, promover a justiça. Nós temos que ter atos de justiça o tempo todo. É triste alguém ver você lá, viu o seu paroquiano injusto, cometendo uma injustiça lá fora, lá. Pronto, perdeu. Com que cara você vai ter cara para depois evangelizar, se você falhou na justiça? Né? Descobrir e reconhecer os sinais da presença do Espírito anunciada por Jesus, ir ao encontro do ser humano. Falamos disso aí, estamos falando disso, a palavra encontro. Ir ao encontro do ser humano na situação concreta, não na situação ilusória, né? Às vezes a gente já quer chegar e, coitado, ele está lá numa situação. Não. Hoje me procurou um jovem, veio pedir oração para um amigo, e daqui a pouco ele já aproveitou, para aproveitar que eu estou aqui, sentou ali, aí, momento pré-depressivo, a conversa foi longe. Nossa, obrigado, a sua atenção, sabe? É isso. A terapia do vamos conversar. Né? A conversa tem um poder curador, às vezes. Né?
Quais são as exigências desse caminhar juntos, né? O anúncio é o que nós vamos fazer. Vamos lembrar de Emaús, né? O serviço. Olha a cultura, o momento do diálogo, né? Elaborar um diálogo. E claro, se a gente não der testemunho, a coisa não flui, né? O que é esse diálogo? O diálogo supõe pessoas, o diálogo supõe atitudes. O diálogo pessoas e atitudes. Olha o senhor da cantora nova aí. O que é o serviço? Catequese por si é um ato, né, de gratuidade, é um ato revelador, é um ato de fé no Criador, é um ato de esperança na criatura. O catequista é a resposta de Deus às súplicas do povo pobre, é bonito. Entenda pobre de todos os sentidos. O pobre, importantíssimo, e o pobre mesmo não tem nada, então vamos tentar dar riqueza nesse homem, né? Traz a bateria do seu carro, gruda na dele e faz o, né? O anúncio de Jesus é uma declaração, é um avivamento. Essa palavra está sendo muito usada hoje no setor da RCC, e é uma participação. Declaração de fé, avivamento de fé, participação de fé. É isso para nós. O catequista só convencerá alguém se viver a fé em comunidade. É importante alimentar a fé na celebração da palavra e dos sacramentos, aprofundar os dons do Espírito Santo, cultivar a esperança, ser sinal da presença de Deus no mundo. Quem conhece, nós vamos tentar falar um pouco, né, do ICA e de todo o enredo que o catecumenato vive, é uma beleza. Eles vão vivendo, né, os escrutínios, a acolhida, recebem a oração. Eles vão, e é bonito isso, eles estão se entrando na comunidade. E a gente, claro, você sempre vai falar do ideal, aí vai ficar olhando, né? Meu Deus, onde é que está isso aqui na igreja? Eu não vi aí. Graças a Deus que eles estão ensinando aqui, eles estão vendo. Tá bom, hein? Nós estamos tirando nota 10, tá? Igual na escola de samba. Olha lá que é Santa Terezinha, 10. Né? Se eu for o jurado, aí vai. Enculturar a fé. Primeira exigência, um processo de longa duração. Enculturar a fé. Você tem um produto, desculpe dizer assim, mas essa realidade que te recebe, eu vou começar um processo. Vamos escutar o que eles têm para dizer. Jesus começou escutando. Ah, o senhor é homem que não sabe o que aconteceu outro dia, ele mataram ele, né? E ele vai lá, os dois andando, ele vai até que ele, como vocês são lentos, o Senhor Jesus, o senhor é o mestre aqui. Como é que eu faço então? Precisa nascer de novo. Mas como é que eu vou nascer de novo, Jesus? Imagina essa dinâmica, né, própria. Jesus se deixa provocar primeiro para que ele venha falar. Outra exigência, o povo é sujeito da enculturação. O povo é sujeito. O povo é por excelência, né, onde eu estou pisando. Retire as suas sandálias da prepotência, da arrogância e pise no chão do povo. E aí sim, abre o coração que vai ser coisa melhor. Né? Abertura ao Evangelho a partir dos valores da própria cultura. É bonito a gente fazer Evangelho com cultura. Carlos Mestres, né? Um pouquinho dele. Solidariedade com a cultura em que está envolvido o discernimento à luz do Evangelho que ilumina, purifica, transformadora. Qual é a cultura que nós vivemos hoje? A Arquidiocese de São Paulo, que sábado vai apresentar o documento final do Sínodo, e estaremos alguns de nós lá. Pois é, meu filho, agora é a hora de viver o documento do Sínodo. O senhor arcebispo está aí com a pulga atrás do livro. O que nós vamos fazer agora? Vai vir trabalho para nós. E ele já falou que ele vai mandar umas unidades para a igreja, não é para deixar lá na porta da igreja, não. Como a gente faz com o revestido com a salesiana, não. Chamar a equipe, chamar a CPP, e vamos, o que nós vamos fazer com a paróquia? Para poder dizer para ele um dia, ó, Daudilo, lá na Santa Terezinha, nós já estamos fazendo, já matamos 15, suicidando fé, assassinamos 14, está dando certo, né? E ele vai vir fazer visita pastoral para vocês, ele vai vir. Então é isso, né, gente? Que igreja particular é essa? Né? Tornar-se missionária e vida para o povo, educa os batizados para se tornarem evangelizadores, evangeliza através dos mistérios e serviços, busca a unidade na diversidade, a comunhão e a participação.
Nós somos os batizados e somos os evangelizadores por excelência. Portanto, questionar-se à luz das diretrizes, rever suas prioridades e seu papel específico, rever a sua articulação com o conjunto das pastorais, rever a formação necessária e a inserção na igreja local. Daqui um dia nós vamos anunciar aí na paróquia encontros litúrgicos. Esse ano está assim: encontros catequéticos, encontros litúrgicos, encontros bíblicos. Esse ano vamos passear, é um ano que vamos nos debruçar um pouco sobre. Aí aqueles que gostam de liturgia, nós estamos vendo o melhor dia da semana para fazer isso. Ele vai entrar exatamente como esses encontros, um bate-papo pela liturgia, né? Aquilo que a igreja hoje tem a nos ajudar a compreender o mistério que nós celebramos. A maior exigência para o catequista é viver uma sólida espiritualidade. Um dos temas que eu vou puxar lá para frente, se você me permite, eu vou, de certa forma, espirrar um pouco para a espiritualidade. Abrir-se à novidade do Espírito. Está programado aqui, se eu estiver vivo e vocês também, no dia 29 de junho, não é? Encerrando o primeiro semestre, nós vamos falar sobre abrir-se à novidade do Espírito. E também catequese no dia 27 de abril, itinerário de educação na fé, conversão e testemunho. Eu vou puxar um pouquinho para essa espiritualidade que nós vamos viver juntos. O que é? A sólida experiência é a exigência catequética é a espiritualidade. O que é essa espiritualidade? Nós vamos passear por ela com mais calma depois, futuramente. Da onde nasce a nossa espiritualidade? Talvez seja isso que Jesus tenha falado lá para o seu Nicodemos: meu filho, volta, preciso purificar algumas coisas que nós, mestres, deixamos perder. E é normal que aconteça com todos nós. Às vezes a gente tem galera bastante, e a gente vai tocando barco. Para um pouquinho, volta lá na sua origem. Qual tem sido a minha experiência com a palavra de Deus? Qual tem sido a minha experiência com a Eucaristia? Olha como bate na tecla no sentido da celebração, mas como bate na tecla no sentido da comunidade. Essas pessoas que às vezes eu estou preparando um jovenzinho lá, tudo bem, toda a preparação é bem-vinda, mas o seu jovenzinho, o seu adulto, ele não está descontextualizado de uma comunidade. É como nós sacerdotes que rezamos, devemos rezar a missa todos os dias, tem dia que você reza sozinho. Mas eu digo que eu rezo sozinho, não posso dizer: o Senhor esteja comigo, Ele está no meio de mim. A missa não foi feita para ser rezada sozinho. Em último caso, cheguei da viagem, 11 horas da noite, eu não vou ligar para os amigos: vocês podem vir aqui para te rezar a missa? Você vai rezar ela sozinho. Mas ela tem que ser celebrada sim. E não tem sentido celebrar sozinho. E tem muitos padres que estão celebrando dentro de casa sozinho, que é falta de vergonha na cara. Tem alguns que já estão na condição de mudar mais. Vai ter muita gente que mais rápido, mais fácil. Opa, foi isso que você prometeu diante de Deus, na hora que você colocou as suas mãos na mão do Deus que ordenou ser, né? Então é difícil. Olha, conduzir-se pelo Espírito, ter uma vida de intimidade com Deus, nascer de novo, intimidade com Deus. Isso aqui eu gosto desse ponto 13, isso é bem nosso. Ter Maria como modelo de catequista. Isso é uma forçaçãozinha, né? A gente não tem como, né? A gente botar a Maria fora disso aí, pessoal. Ter espírito missionário, cultivar o dom da fortaleza exatamente nas horas de adversidades e de conflitos que acontecem muito dentro da igreja. O dia que você achar uma igreja que não tem conflito, se mata. O dia que você achar uma igreja que não tem adversidade, cuidado, que aí deve ser o demônio que está trabalhando nela, ele tapeou todo mundo. Tem, gente. Então a gente tem que começar a ser maduro. Como é que eu vou trabalhar os conflitos e as adversidades? Adversidades que ele vê. Outro não pensa igual eu. Como é que nós podemos então? Vocês estão vendo o sofrimento do povo brasileiro agora. O cara quer aprovar uma coisa, uma bancada não vai aprovar, não é para o problema. Eles não estão preocupados com o problema. Preocupado para aquilo. Como é que eu vou ceder para o meu partido oposto? Fortaleza é para isso. É a hora, como é que eu vou agir no conflito? Como é que o povo reage? Rapaz, então eu vou deixar cumprir o plano. Então eu vou embora. É o jeito de solucionar o problema. Vamos dialogar. Precisa amadurecimento.
Gente, trabalhar com o ser humano, hoje eu recebi uma que eu achei tão bonitinho, todo aquele que trabalha com o público deveria receber auxílio psiquiátrico. Mas eu estou pedindo o meu. Luiz Inácio, cria o auxílio psiquiátrico que eu estou dando para você. Está muito difícil, por quê? Né? Então, peçamos o dom da fortaleza, para tudo. Ser misericordioso com o irmão. Gente, ser misericordioso com o irmão. Né? Não ser tecido nos pré-julgamentos. Né? E nós, catequistas, temos que ser os primeiros a dar esse testemunho. Ver o catequista com essas probleminhas, dá vontade de levantar com uma peixeira, que é a maior parte. Quem pode dizer o lado da peixeira? De que alguém fala, puxa a linha e corta. Né? E dar o testemunho da solidariedade alegre e fraterna. Ou complementos, procurações. Eu tenho. Por favor, diga. Eu acho que muitas vezes a gente tem oportunidades no dia a dia de evangelizar. E principalmente muitas vezes, eu aprendi muito com pessoas no meu dia a dia. Eu fiz que tem uma história meio difícil de ser contada, mas eu fiz uma amiga em oração. Eu tive um problema, na época era meu namorado e meu marido, e eu terminei com ele. Na época ele fumava e tal, e meus pais descobriram. Eles pediram para eu terminar. E eu terminei e rezei para Deus, para que ele falasse com a minha mãe tudo que eu estava sentindo, porque tinha certeza que ele era o homem da minha vida. E ligou uma senhora na minha casa e pediu para falar com a minha mãe. E ela falou tudo que eu falei para Deus. E eu não conhecia essa senhora. E ela pegou o telefone da minha tia, na igreja que ela frequentava, para conseguir falar com a minha mãe. Eu nem sei como que ela conseguiu fazer isso. E eu fiquei amiga dela por oração. E hoje a gente se conversa e uma aprende muito com a outra. E sobre Deus, com isso, rezando com a vida, ela dá vários testemunhos das coisas que ela passou e como ela aprendeu, como ela cresceu com Deus, sabe, nas dificuldades. E isso me marcou muito e me ensinou muito. E hoje eu tento passar no que eu posso, no meu dia a dia, para quem estiver do meu lado, tudo que eu aprendo cada vez mais com ele. Isso. Quer dizer, você já tomou posse do seu papel. Eu vou fazer isso. Né? Eu estou aqui para alguma coisa, né? Excelente. Você já está usando do seu batismo. Vamos colocar essa frase. Passei por uma experiência que me fez. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, cada vez mais. Né? Tem dia que você acorda com a vontade de catequizar todo mundo, né? Você vai lá, começa com a coisa e dá aula para ele ainda. É gostoso isso, né? Tem dia que a gente acha que você está dando tudo de errado, né? É normal, acho que a nosso papel, a nossa missão, ela passa por isso aí. Ok, mais ou menos deu para compreender mais um passo, nós estamos caminhando, esse diálogo aqui é para isso, né? Vamos passando, volta um pouquinho, leva um pouquinho, volta um pouquinho, vamos nos identificando com o ser catequista onde somos, casal catequista, vida conjugal em catequese, pais e filhos em catequese, vamos para fora de casa, posso evangelizar dentro de um ambiente de amizade, de um ambiente sociocultural, de um ambiente de universidade, de escola, dentro do meu trabalho, igreja. O tempo todo eu sei que eu sou quem chegou perto de você encontrou aí traços, delicadezas de Deus. Pô, você está evangelizando. Você evangeliza no seu jeito de ser, de falar, no comentário que você faz, né, que a pessoa vê que ela é natural. Você não está forçando isso. Então, isso é a riqueza da nossa catequese como um todo. Ok? Então, o próximo encontro nosso é a semana que vem, né? Aí fecha esse ciclo dos encontros juntos. E aí vocês têm aí as datas, a gente vai lembrando, né? Pela ficha, a nossa coordenadora põe todo mundo em jogo aí, tá bom? Nunca é tarde, se achar alguém, pode convidar, mas já perdeu, não perdeu nada. A gente vai chegar na mão dele, isso aqui, não tem nenhuma novidade em torno do sócio, sei que vai e volta, a gente fala a mesma coisa. Às vezes é um outro detalhe, e também trago a experiência de muitas coisas que eu sei que tem vários catequistas aqui que já estão na ativa, né? Então, quer dizer, é sempre bom essa troca de experiência também, tá bom? Muito obrigado, uma feliz Páscoa, bom Natal a todos.